Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu vim aqui convidar vocês para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da motivação, né, das dificuldades que a gente encontra para começar, quem a gente encontra para se apoiar, se é só a gente mesmo que a gente pode contar, dividir com vocês um pouquinho de algumas pessoas que já conversaram comigo, já tiveram os mesmos resultados, né? Ou então as mesmas dificuldades, que no começo, na verdade, a gente tem muito mais dificuldades do que facilidades, né? Então, quem tá começando ou se lembrar um pouquinho atrás, oi Lu, bom dia! A gente consegue identificar que a vida não tá fácil pra ninguém. E aí a gente tem que começar de alguma forma, né? Então, assim, eu queria traçar, assim, eu tenho uma longa história para falar para vocês, para dividir com vocês, para ajudar vocês também a chegar lá, né? Mas a gente tem que ir devagarinho, ir construindo isso e dividindo aos poucos pra gente ir assimilando, né? A gente ir colocando em prática os nossos pensamentos, né? O que eu tô dividindo com vocês, talvez nessa etapa que vocês estejam, vocês já passaram um pouco sobre isso, ou já passaram, ou podem melhorar, alavancar isso. E a gente vai aqui construindo isso, vai dividindo isso. O começo é difícil, mas a principal pessoa que precisa se motivar e acreditar é você, é tu primeiro de qualquer pessoa, né? Então, se a gente pensar só na dificuldade, e vocês que estão aí, Luciana, Alane que entrou agora, vocês vão concordar comigo. Quando a gente está começando algo, a tendência já é a gente meio que se sabotar muitas vezes, pela dificuldade que a gente vislumbra que possa vir, ou pela dificuldade de um recomeço, de saber que a gente vai ter que se doar para aquele projeto, que a gente vai ter que estudar muito. Olha, lá atrás, quando eu decidi ir pelo caminho, né, pelo mercado da beleza, ir para estética, o que eu fiz, assim, uma das coisas que eu fiz, por que eu quero ir? Primeira pergunta, né? E aí a resposta, cara, vai de cada um. Você pode querer ir para esse mundo porque de repente é uma fonte de renda secundária, ou ela passa a ser a principal fonte de renda, ou é um amor que você tava lá adormecido e que você resolveu de fato agora botar pra frente, para fazer aquilo, assim, alavancar de vez, para você se doar para aquele projeto, você prestar atenção num dom que você tem ou numa coisa que você goste muito de fazer, e aí queira tornar aquilo ali de fato a sua profissão, né? Então, claro que existe várias coisas para você se profissionalizar num segmento, mas a principal delas é a força de vontade, é você querer fazer isso. Não é, Alane? Não é, Lu? Então, eu acho assim, lá atrás eu me perguntei o que eu queria e em quanto tempo eu queria, né? E aí eu comecei a partir daí, fácil não é, mas eu comecei, né, Lu? Eu comecei a partir daí pensar assim, não, eu quero aprender sobre esse universo, né? O que eu gosto de fazer? Eu gostava muito de fazer tratamentos faciais, porque eu gosto muito de cremes e procedimentos, eu adoro, assim, né? Adoro ler sobre, e aí eu falei, quero entrar nesse meio, é isso que eu gosto, esse mercado de beleza eu acho enriquecedor, eu acho fantástico, é um assunto que eu gosto de ler sobre. Aí, quanto tempo eu quero isso? Eu quero pra ontem. Eu, Diana, sou uma pessoa, quando eu boto uma coisa na cabeça, eu já quero sair fazendo, né? Quem me conhece já sabe que eu já tô falando, se eu tô falando porque eu já comecei a fazer, a minha cabeça já começa lá. Então, assim, você tem que concordar comigo que o começo você tem que ter uma motivação muito suprema, assim, todos os dias, às vezes, você acordar, às vezes você não tá com aquele pique todo, mas você sabe que você tem que começar, né? Então, uma coisa que eu venho falando aqui é sobre você se planejar, né? Aí eu comecei a criar um planejamento de estudo lá no começo, né? E aí eu entrei também para uma outra graduação, que é a biomedicina, para eu realmente de fato ter propriedade sobre o que eu ia fazer, ter domínio sobre tudo que eu queria executar. E eu queria assim, como eu falava assim, nossa, eu quero ter uma estética, mas eu quero saber fazer as coisas. Eu quero saber ai, Lani, obrigada. Minha inspiração literalmente é você. Ai, que linda. Obrigada. Esse é o meu objetivo, é inspirar vocês
e que vocês consigam de fato se desenvolver, se conhecer, para vocês realmente colocarem a mão na massa, ter o espaço de vocês, entenderem como isso funciona, como a cabeça de vocês podem funcionar a favor de vocês, né? Se a gente botar na cabeça que a gente é uma potência, a gente é muito forte, a gente, mulher, a gente sabe administrar várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu consigo ir pra minha faculdade, eu consigo trabalhar, eu consigo cuidar do meu filho, das provas dele, das minhas provas, meus projetos, e aí isso, mulher, sabe fazer muito bem, administrar várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Ai, Lu, fofa! Obrigada. Gurias vão falar, ó, meu olho como é que fica aqui, ó. Já tá toda uma... Ó, caiu um cisquinho aqui no meu olho agora. Mas aí, gurias, assim, eu quero ajudar vocês a se potencializarem no seguinte sentido. Vocês são assim, internalizar que vocês são potências, que dias ruins acontecem, não é só pra mim, nem só pra você, pra todo mundo. Mas a gente não pode deixar esses dias ruins coordenar como que vai ser o resto da nossa semana, o nosso mês, nem a nossa vida, né? Então, assim, motivação é nossa, eu posso inspirar vocês, que é o meu objetivo, mas motivação é interna. Então, bora lá que a gente tem que botar a mão na massa, eu vou ajudar vocês, vamos lá. E aí, o que acontece? Eu acho... Hoje, bem-vinda! Eu sei que tem as dificuldades, então, assim, primeira coisa é você entender exatamente, Lu, é o exercício diário. Por que você quer fazer? E você fazer um planejamento, mesmo que seja de curto prazo. Às vezes, quando você está iniciando, você não vai ter um capital financeiro para, de fato, já sair investindo muitas... como é que eu vou te dizer? Tem que se especializar, você vai ter que estudar. Então, às vezes, você não tem capital para já sair estudando e fazendo 1000 cursos naquela intensidade que você, de fato, gostaria de fazer, né? A Gisele acabou de entrar aí, a Gisele foi minha primeira cliente pagante, olha isso, né? Eu sempre digo isso pra ela, porque eu tinha as minhas amigas que já eram minhas clientes, mas ela foi minha primeira cliente pagante, ou seja, ela acreditou em mim, foi lá e veio fazer os tratamentos comigo, né? Então, serei muito grata porque foi o caminho das pedras aí. Então, eu acho assim, você decidiu pela estética, né? Começou a vislumbrar que você quer isso pra você. Escreve, vai lá, escreve que você quer se especializar, por exemplo, diz aí um exemplo, o que vocês gostam de fazer aí pra mim, vocês aí que já estão iniciando na estética, coloca aí pra mim um segmento que vocês estão querendo trabalhar, que estão querendo entrar aí. Então, o que acontece? Aí você vai pegar, vamos supor, né, quero ser especialista em olhar, né? Aí você vai lá, eu quero ser especialista em tratamento, em peelings faciais, um exemplo. Aí você vai começar a estudar sobre isso. Uma das coisas que te dá muita propriedade, muita segurança para você fazer as coisas é estudar, certo? Então você tem que estudar muito sobre o que você quer fazer. Para quando você for atender o seu cliente, quando você for ter funcionários, então você... saber aquilo com propriedade, ou para fazer ou para ensinar. Mas é legal você saber, para ensinar com propriedade. Ó, as gurias estão falando aí, aplicação Botox, né? Fazer Botox, e a outra falando que é especialização em cílios. Então, exatamente, né? Vocês focaram nesses nichos, aí vocês vão ter que estudar muito, né? Para vocês terem propriedade disso, fazerem e executar com segurança. Mas antes disso, eu acho assim que vocês têm que começar pensando no seguinte, claro, vocês decidiram por esse caminho. Então, primeiro passo, assim, lá atrás, a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi foi estudar, foi me capacitar, né? Porque daí você vai ter propriedade para executar os trabalhos, tanto para você quanto no começo. Muitas vezes a gente trabalha para outras pessoas, né? A gente, às vezes, assim, você tá começando, a insegurança de você abrir o seu próprio espaço ou, assim, condição financeira para isso, e você acaba trabalhando para outras pessoas, o que é maravilhoso, porque você também pega muita experiência. Então, você vai lá, estuda, te capacita, para você dominar isso, você transitar nesse meio com maior segurança, né?
acorda, faz a tua rotina, te planeja. Eu sempre falo aqui, já falei, já fiz vídeo falando disso, que a segunda-feira pela manhã é um excelente dia para você fazer. Se você conseguir fazer no domingo à noite, o seu planejamento da semana, seria muito melhor, né? Então, assim, eu fazia um planejamento de estudo quando eu comecei, né? Então eu sabia tudo que eu tinha que estudar naquela semana. É um volume muito grande. É um volume muito grande, mas você não pode perder o foco. Por isso que eu tô falando que o planejamento é muito essencial, na verdade. Porque aí, vamos supor, se eu botei segunda-feira de manhã, eu fazia meu planejamento de toda a semana, pelo menos 2 horas por dia eu dedicava a estudo. Isso fora a graduação, a outra graduação que eu tô fazendo, né? Então, assim, eu me dedicava a estudar sobre esse meio para me potencializar, para poder, né, estudava sobre marketing, estudo muito sobre marketing, estudo sobre gestão, estudo sobre tudo, mas eu precisava entrar, eu precisava de dinheiro, como muitas de nós precisamos, né, de imediato. Então a gente vai lá e faz, a gente vai lá e se dedica para aquilo realmente, né, acontecer o mais rápido possível. Mas a gente tem que fazer isso com muita segurança e muita propriedade, né, porque a gente tá lidando com pessoas, então... Aí, o que eu pensava assim, gente, sou eu. Ninguém pode fazer esse trabalho por mim, é eu. Então eu acordava todo dia, nossa, eu acordava super animada porque eu tinha isso pra fazer. Aí eu falava, nossa, cada vez que eu vi uma reportagem sobre isso, eu ficava na expectativa daquilo ali eu poderia estar fazendo. Quando eu vi uma nova empresa abrindo, eu falava, minha, daqui a pouco já está acontecendo isso também. Então, assim, o ler sobre o assunto que a gente quer nos incentiva também, porque a gente vê que a nossa realidade tá para muitas pessoas, tá para todo mundo. E tu vai ver que é totalmente possível, tu também vai conseguir. Eu consegui, estou aqui hoje dividindo com vocês isso, então vocês também vão conseguir. Quem é que tá animado aí para conseguir? Ó, eu botei aqui um ponto pra gente conversar, que é a questão de quando a gente começa, se... O que a Gisele botou aqui? Deixa eu ler aqui rapidinho. Aí, tá, isso mesmo, Gi, a gente tá dividindo com a gente que a área dela não é a estética, mas que mesmo tendo 15 anos de experiência em várias áreas, ela voltou para uma sala, né? Uma sala para poder estudar, para continuar se especializando. Então, o que traz isso pra gente? Que é quando você tem uma determinação, né, um foco, você vai lá atrás dele, você estuda, que é a fonte principal, né, para você dominar o tema, para você ajudar outras pessoas, para você fazer o seu trabalho com tranquilidade. E assim, a estética, assim como outros, mas a estética em si é um segmento imenso, maravilhoso. Se vocês pegarem os estudos, as últimas métricas que tem desse mercado, nessa crise imensa que o Brasil tá, eu vou pegar essas métricas e vou passar na próxima live para vocês. O segmento de beleza foi, se não o único, mas um dos poucos que conseguiu ter crescimento durante a crise. Então, gurias, olha isso. Quando a gente cresce numa crise que nem a gente tá, né, não só o Brasil, mas assim, olha o potencial que a gente tem para dar certo. E esse potencial para dar certo só depende da gente. Gurias, não adianta achar que vai pedir a ajuda de um amigo, que o marido, a prima, a irmã, sei lá, enfim, vai... Isso depende de você. Você que tem que acordar cedo para estudar, para trabalhar, para dar conta do recado. Às vezes você chega cansada porque ainda tem mais o filho para cuidar. Eu sei do que tu passa porque é a minha realidade, né? Hoje eu tô em outra etapa, mas há pouco tempo atrás eu tava assim, nessa pegada de estudar às 5 horas da manhã, antes de ir pra graduação, trabalhava, depois chegava em casa, fazia as coisas com o filho, botava o filho pra dormir e ia estudar de novo, certo? Durmo ainda muito pouco, 4 horas, uma média, 4, 5 horas no máximo. Então assim, é fácil? Não, mas é tão prazeroso quando tu começa devagarinho, conquistando o teu espaço, quando você atende um cliente, o cliente te dá aquele feedback, ou simplesmente quando você, que lá no começo que ainda você nem tá trabalhando, mas você começa a vislumbrar que é possível, e aí você começa a entender como isso funciona, aí um dia você já acorda mais feliz, já acorda mais interessado, quer estudar mais. Gente, isso é tão enriquecedor, isso vai dando pra você
um respiro, um gás, e aí você vai conseguindo passar à frente. Eu queria entender de vocês, por exemplo, eu sei das dificuldades que eu tive, assim, é aquela questão de como ser sozinha para fazer tudo. Muitos dias eu me sentia muito exausta, até pelo volume de estudo, pelo volume de trabalho, filho, enfim. E eu sentia muito exausta e desmotivada muitas vezes. Então, por isso que eu tinha um trabalho muito grande de construção, de equilíbrio, para poder eu dar um passo à frente. Qual é que é a dificuldade de vocês? Por exemplo, a Lu aí que está começando, a Lani que está começando. Qual a principal dificuldade que vocês enxergam hoje? É uma questão financeira, é motivacional, é tempo? Eu quero que vocês dividam comigo qual que é a dificuldade de vocês nesse começo, tá? Enfim, eu acho assim que como eu tive essa questão de ser muito sozinha para fazer as coisas, então eu me organizei muito, né? Então, assim, lá no começo eu acordava, fazia tudo sozinha. Eu comecei a atender na minha casa. Eu comecei a atender as pessoas na minha casa, porque quando eu me senti segura já para fazer, eu já tinha estudado, né? Já estava começando a ter, assim, clareza no mercado. Eu comecei a atender, né? E aí eu fiz assim, gente, eu preciso começar a atender, eu preciso começar a ganhar dinheiro com tudo isso que eu já investi, porque eu investi, eu estudei pra caramba. Como é que eu vou ganhar dinheiro agora com isso? Aí eu me organizei, né? E eu me lembro que eu comprei uma máquina, e aí a máquina era cara pra caceta. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou investir esse dinheiro todo nessa máquina. Quando que eu vou pagar essa máquina? Meu Deus do céu. E eu tenho certeza que o meu medo lá atrás é o teu medo hoje, ou é o medo de muitas pessoas, que é você investir e dar errado. A Lani tá botando isso aí pra mim, ó, medo de dar errado. Gente, o medo, Lani, o medo vai ter sempre, né? Porque na verdade a gente pode achar que vai dar certo ou achar que vai dar errado, mas a gente não vai ter certeza de nenhuma dessas duas vertentes. Mas a nossa cabeça tem que trabalhar para a palavra vai dar certo, certo? Vai dar certo. É assim que a gente tem que pensar. Eu sei que existe o medo de dar errado e por isso que é fundamental, e é isso que eu vou ajudar vocês a se planejarem, se organizarem para vocês chegarem lá. Entendeu? Porque o medo faz parte, é uma insegurança natural da gente. Isso vai acontecer, a Lani tá dividindo aí. Mas por isso que eu tô me propondo ajudar vocês. Porque eu acho assim, a gente não precisa errar pra aprender. Tem pessoas que já estão aqui como eu, querendo dividir com vocês a minha história, de como que eu fiz pra conseguir. E é isso que eu venho, né, a cada live, a cada trabalho com vocês, construindo isso com vocês. O que a Lu tá falando aqui? A dificuldade... Pronto, ó, a Luciana tá falando que a maior dificuldade dela é a questão financeira, que eu entendo muito bem, porque a gente tem que pagar nossas contas, a gente tem que prover coisas para nossa família, nossos filhos, né? Os cursos nessa área, realmente, tem algumas instituições que promovem cursos mais acessíveis, outras são muito caras de fato. Ó, aí bate um pouco de segurança, porque investimentos são altos, a gente não quer que se frustrar. Eu entendo, Lu, eu entendo completamente qual é a tua insegurança financeira. Mas por isso que eu digo pra vocês, que vocês têm que ter o foco, exatamente isso. Você tem que decidir o que você quer. Gente, você decidiu o que... Por mais assim... Não é isso que eu quero, mas eu tô com medo, mas eu tô insegura. Vocês estão falando pra mim aqui que vocês estão com medo que dê errado, vocês estão inseguros e tem a questão financeira. Então, assim, eu sei que não é pra você fazer vários cursos ao mesmo tempo, certo? Porque senão realmente você não vai ter um respiro. Mas assim, no começo você escolhe exatamente um ponto pra você fazer, que nem você me disse aí, Lu, que é fazer cílios. E aí você vai estudar sobre isso. Estudar fazendo curso, né? E estudar, que tem muita coisa gratuita na internet, né? Então aí eu estudei muito pela internet, estudo até hoje, sou uma consumidora ativa de produtos gratuitos da internet e super incentivo vocês a continuarem também usando a internet a seu favor, né? Às vezes a gente se perde muito nesse mundo digital, que é uma imensidão de informações, mas ele tem muita coisa proveitosa para o nosso negócio, né? É pra gente poder se capacitar de alguma forma pela internet online, tem muita coisa gratuita, tá? Mas eu também tô me propondo ajudar vocês. Então essa questão que eu falo
que a primeira coisa que você tem que fazer é você optar, decidir. Quando eu fiz isso lá atrás, gurias, quando eu decidi, nossa, eu me lembro assim, Diana, mas tu tá virada, mas é isso. Eu falei, gente, eu botei isso na minha cabeça e eu vou atrás, ninguém vai me parar. Se eu tiver que estudar dia e noite, eu vou estudar, porque eu acredito nisso, eu quero isso pra mim. Se eu quero isso pra mim, eu vou ter. A minha mente funciona muito assim, se eu quero isso pra mim, eu vou conseguir, né? Então, você bota esse foco pra você, né? Gente, eu sei que tem enormes dificuldades, mas assim, o que você tem que tentar algo melhor pra você, ou seja, pra você ter mais dinheiro, ou seja, pra uma realização pessoal sua, você ter o seu negócio, você conseguir depois administrar o seu tempo, ter mais tempo pro seu filho, sabe? Um dia querer, não tô legal hoje, eu não quero trabalhar, mas eu posso acordar mais tarde, porque eu sou a minha provedora, né? Eu sou dona do meu negócio, eu tenho a minha independência, eu posso hoje fazer isso. Entendeu? Essa coisa. O que tá botando aqui? Ah, tá. Mas aí são coisas diferentes, né? Então, você conseguir ter essa segurança, claro que leva um tempo, né? A gente não começou já lá, empresária, não é assim, mas eu digo que é totalmente, eu estou afirmando para vocês, é totalmente possível. E eu vou, assim, dar um passo a passo para vocês chegarem nesse caminho, não se perderem, não perderem o foco, nem a motivação, né? Porque se vocês perderem o foco, vocês não vão conseguir. Mas assim, eu entendo que essa questão da segurança financeira influencia, mas você tem que ter um foco maior. Qual é o seu objetivo? Diana, que nem a menina falou, eu quero ganhar dinheiro para poder, enfim, ter a minha segurança financeira. Eu tenho medo que dê errado, mas eu quero que dê certo porque eu quero ser dona do meu negócio, né? Meu objetivo de vida principal na minha vida profissional é poder ser dona do meu tempo, porque o meu objetivo sempre foi, eu queria ser empreendedora, eu sei tudo que é o respaldo de você ser dona do seu negócio. Às vezes as pessoas acham que ai meu Deus do céu, agora eu sou dona. Você tem que trabalhar muito, muito. O ser empreendedor, o ser dono do seu nariz não diz que você vai trabalhar menos, não é isso. Dá sim autonomia para você se administrar melhor, mas você tem que trabalhar muito para conseguir isso. E se o seu medo não é trabalho, fica tranquila que a gente tá no caminho certo aqui, porque o que eu quero passar para vocês é possível. Eu vou ajudar vocês a conseguirem, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Mas eu garanto pra vocês que ali na frente vocês vão conseguir trabalhar, ganhar o dinheiro de vocês, se organizarem pra curtir a sua vida com seu filho, né? Se organizarem os horários, é uma sexta-feira, você não quer trabalhar, você quer simplesmente, sei lá, pegar e viajar ou pegar seu filho e curtir uma tarde, é possível, né? Mas você trabalhou todos os outros dias da semana pra conseguir aquele horário na sexta-feira. Entendeu? E como que você chegou a esse patamar? Como que você chegou a esse nível de conseguir essa independência? Nada vem de graça. Você tem que sim estudar, trabalhar a sua cabeça, ser o seu guia, né? Tem pessoas que podem pensar um pouco mais negativo. A gente tem que saber dominar esses pensamentos, sabe? Não deixar isso te sabotar. Que nem eu falei lá atrás, eu tinha dias que eu não acordava animada, mas eu não deixava aqueles dias determinar aquele dia que eu acordei não animada, como que ia ser o resto da minha semana. Eu respeitava que aquele dia eu tinha que ter um respiro, e aí depois eu no outro dia, meu filho, acordava, já passo meu rima aqui, quando eu passo meu rima, o dia já começou. Entendeu? E eu quero que vocês também tenham isso na cabeça. Então, a primeira coisa que vocês têm que definir é o que vocês querem entrando no mundo da estética, né? O que vocês querem pra vocês? Escreve, ó. Muito bom, Lu, eu desejo que tu realmente conquiste isso e conquiste logo. Eu tô aqui de coração aberto, gurias, olha isso, dá pra ver aí? Eu estou toda arrepiada, porque eu acredito muito no que eu tô falando pra vocês, e eu quero ajudar vocês, eu quero dividir isso com vocês, e eu tô aqui pra mostrar pra vocês que é muito possível, e que você não precisa colher isso daqui a 20 anos, você pode colher isso agora, entendeu? É só você se organizar, você seguir tudo que eu vou falar pra vocês, que eu vou ensinar vocês, vão seguindo que vai dar tudo certo. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês aqui hoje é: vocês decidiram pela estética. Por quê? Você quer independência financeira, porque você quer uma estabilidade melhor, porque você quer mais tempo pra si, né? Tem medo? Tem. A gente vai trabalhar isso, a gente vai construir essa segurança em vocês
para vocês poderem prover isso no seu trabalho e colherem esses frutos. Não se intimidem pelos pensamentos negativos que venham, certo? Eles vão vir, é natural do ser humano ter insegurança, principalmente no começo ou quando você tem pouco dinheiro para fazer algo. Eu sei, gente, eu passei muito por isso e passo ainda hoje. Não é tudo que você quer fazer, você vai lá e consegue. Então você tem que ter um planejamento, uma motivação, um foco, definir isso e ir até o final, custe o que custar. Você vai botar aquele planejamento no papel e você vai atrás para fazer. Vocês estão acreditando no que eu tô falando? Vocês estão entendendo que é possível você fazer? Se você se organizar, você seguir esse passo a passo que eu vou começar a passar para vocês, vocês vão conseguir chegar lá em pouco tempo. Mas entendam, é uma construção. E o principal objetivo é vocês... Ó, a Lu tá botando ali. Lu, o teu desejo, eu tenho certeza que é o meu, que é o de muitas meninas aqui que querem construir, né, a sua vida, a sua independência, ter tempo pra si, ter tempo pros seus filhos, pra sua vida pessoal, pra sua carreira, né, alavancar a sua carreira. Então eu digo pra vocês que é totalmente possível. Pega um papel ou no seu computador, coloca lá a seguinte pergunta: por que eu decidi a estética? Por que eu decidi a estética? Por exemplo, aqui algumas meninas me falaram qual é a maior dificuldade. Eu agradeço porque essa dificuldade que vocês estão tendo foram as minhas, né? E graças a Deus, com essas dificuldades que eu vou conseguir ajudar vocês, porque eu passei por isso, né? Eu passei por isso e eu sei o que vocês têm que fazer para construir isso, para construir. E outra coisa, você tem que ser uma fortaleza. A gente é uma fortaleza. Às vezes algumas aí nem sabem todo o poder que tem, mas vocês vão descobrir. Ninguém mais abala as estruturas de vocês. Depois que vocês têm domínio sobre aquela questão de inteligência emocional, né? Pra você saber trabalhar, se manter equilibrada, saber administrar os problemas que vêm, não se deixar abalar por isso que vai chegar pra você. Você não perdeu o seu foco. Você entrou na estética, não foi por acaso. Então, já que você entrou, agora você vai. Agora você vai pra cima, tá? Então, a minha proposta em ajudar vocês está aqui, firmada. Eu quero que vocês dividam comigo as dificuldades de vocês, o que vocês esperam entrando para esse mercado. As dificuldades que vocês têm, que são essas dores que vocês me responderam aqui agora, vai ser o principal motivo para vocês crescerem, para vocês chegarem lá. E aí vocês vão olhar para trás e vão dizer assim: nossa, eu comecei porque eu tinha medo daquilo. Eu comecei e eu tinha medo disso. Porque quando vocês verem que é possível, esses medos de vocês, eles vão estar infundados. Não infundados que não são verdades, mas infundados porque vocês vão ter segurança, né? Vocês vão ter domínio do potencial de vocês, de quão a cabeça de vocês podem trabalhar a favor de vocês. Vocês vão ter um equilíbrio emocional para saber administrar tudo isso, né? E outra coisa, tenham sempre em mente, vocês são a principal motivação. Então, eu digo assim, quando eu comecei, eu tinha muita insegurança, eu tinha muito medo, mas eu não bati isso pra ninguém, não fui buscar auxílio de ninguém pra me resolver. Olha isso, eu não fui buscar auxílio, eu não fui, olha, eu tô com medo disso, tô com medo daquilo, o que eu faço? Eu criei na minha cabeça a metodologia que eu acreditei que ia dar certo, e deu. E deu. Eu fui criando ela, remodelando ela ao longo do tempo, né? Fui testando, porque a tentativa e erro, a gente chega num resultado. E com essas tentativas e erros, eu fui ajustando a minha metodologia. Eu fui lapidando ela. E hoje eu tô aqui divulgando isso pra vocês, dividindo isso pra vocês, porque eu construí, eu testei, deu errado, deu certo. Tem dias que foi assim, tem dias que foi assado. Eu posso chegar pra vocês hoje com propriedade e dizer, porque eu vivi. Eu vivi. E aí hoje eu posso dividir com vocês isso com muita tranquilidade. Então, gurias, quando vocês tiverem algum receio, algum medo, saiba que isso é normal. E a dica principal que eu dou pra vocês hoje é: escrevam, tanto aonde vocês quiserem. Por que eu resolvi entrar pra estética? Gente, eu sei que muita gente vai dizer assim, ó, eu resolvi entrar pra estética porque eu amo de paixão.
Outras vão dizer assim, ó, eu resolvi entrar pra estética porque eu quero mais grana. Porque eu quero uma opção, é a minha segunda opção, a minha segunda fonte de renda. Não, eu entrei porque eu quero que essa seja a minha fonte de renda principal. E aí existe um desespero de querer pagar tudo, as contas que estão chegando, né? Que eu sei que é assim, vão dizer pra mim, é assim ou não é? A gente não quer assim, ó, logo alavancar porque a gente precisa de dinheiro pra pagar as contas. É a realidade da gente. Mas aí a gente não pode atropelar. Tem um processo pra gente conseguir essa rentabilidade, que essa rentabilidade aconteça. E eu vou ajudar vocês, tá? Eu queria agradecer vocês que estão aqui. Dizer pra vocês que é possível. Calmem o coração, que eu vou te ajudar. Construam isso. Respeitem o tempo de vocês. Tudo vai chegar, acreditem nisso, pela glória de Deus, tudo vai chegar. Mas a gente vai construir isso juntas, vamos construir isso juntas. Então eu vou ajudar. Vocês tiverem dúvidas, vocês me mandem. Esse vídeo vai ficar salvo aí. Vocês comentem lá o que vocês acharam desse tema. Uma coisa também que é muito legal, já vocês começarem a fazer, incentivarem os pequenos. Porque às vezes a gente... isso aqui é só um briefing que eu tô falando, mas que daqui a pouco vocês vão começar a se ligar nisso, tá? Porque muitas vezes você só curte e comenta coisas dos famosos, dos mega powers, mas os pequenos que precisam muito mais do incentivo. Então, quando a sua amiga fizer uma coisa legal, postar algo legal, você vai lá e comenta, você divide, porque isso fomenta o negócio de vocês e o dela. Isso é uma visão de mercado que vocês já vão começar a ter, porque vocês querem ter o negócio de vocês e vocês vão entender isso rapidinho. Então, quando vocês gostarem de algo, elogiem, dividam, compartilhem, comentem, incentivem as pessoas a consumirem o conteúdo que vocês gostarem, dividam, compartilhem, tá? Acreditem que vocês são boas no que vocês fazem e que a gente vai potencializar tudo isso para vocês conseguirem os objetivos de vocês da melhor forma possível. Isso eu tô afirmando pra vocês. É totalmente possível. Eu vou ficar por aqui, tá? Vocês gostaram? Quero saber se vocês gostaram. Aí vocês comentem aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão de tema pra gente começar a conversar por aqui, pra eu fazer os vídeos pra vocês, vocês compartilhem ou botem aí nos comentários que a gente vai construindo isso com vocês. Outra coisa, as dores de vocês, coloquem aí pra mim, quais são as inseguranças de vocês. Quando esse vídeo acabar, vocês deixem tudo aí nos comentários, que eu vou ler tudo, vou responder tudo e vou agradecer muito cada comentário de vocês também, porque a gente cresce junto, tá bom? Eu de fato quero ajudar vocês, porque eu acredito que se você escolheu a estética, não é por acaso, é porque você vai prosperar nesse negócio, e eu quero muito que vocês entendam que eu estou falando com propriedade. Eu vivi, eu sei que não é difícil, melhor dizendo, eu sei que é difícil, mas eu sei que é totalmente possível, né? Tentativa e erro pra mim deu certo, mas eu não quero que vocês errem. Então por isso que eu estou aqui, pra ajudar vocês a não errarem. Eu vou dar o caminho pra vocês seguirem, um só sofrendo já tá bom, né, gente? A gente aprende com os erros dos outros, não é isso? Então eu tô aqui pra dividir com vocês que eu testei e deu certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima live. Beijo!